Olá pessoal, passando para apresentar a vocês a mais nova função do portal Educampina, que vai servir para vocês criarem as turmas de AE e alocarem os estudantes e professores. Então a primeira etapa desse processo é justamente a criação de turmas. Notem que aqui na nossa tela nós já visualizamos do lado esquerdo o botão de turmas AE. Então clicando em turmas AE, vocês poderão criar as turmas, selecionando, clicando aqui no botãozinho de nova turma AE, onde, claro, no seu acesso vocês não vão selecionar a unidade, já vai ser automático, e vão poder então colocar o nome da turma, o turno que ela irá funcionar e a capacidade de estudantes. Lembrem-se, o nome das turmas ele está sendo preenchido aqui de forma automática, então a gente aconselha vocês a não mudarem. Mudem só se for uma necessidade muito grande, tá? Então, preenchidas essas informações, digamos que nossa turma seja a turma A mesmo, porque é a primeira que nós estamos criando, o turno manhã e a capacidade de 15, basta clicar em criar turma AE. Clicando em criar turma, percebam que a visualização vai ser praticamente a mesma daquela paginazinha de turmas regulares. Só que em turmas AE, nesse cardzinho de turmas, a gente tem algumas funções diferentes, tá certo? Primeiro, aqui nas opções, vocês vão ter um botão que não tem lá na página de turmas, que é justamente o botão de vincular estudante. Clicando em vincular estudante, será aberto uma janelinha, né, para você procurar o nome do estudante ou o CPF dele, se for o caso, e aí pesquisando o nome do aluno, quando ele tem o NEE marcado, ele será listado aqui. Nesse nosso sistema de teste, vamos ver o nome de um estudante existente. Temos aqui, olha, Gabriel, que está em uma unidade, e Mariana, que está em outra, marcados como alunos com NEE. Então, se a gente for lá na turma de AE e tentar vincular esse estudante, Gabriel, por exemplo, o sistema vai encontrar o estudante, mostrando de onde ele é, qual a turma regular dele, né, na unidade. Lembrando, vocês podem atender na unidade de vocês, na turma do AE, alunos que são de outra escola, de outra unidade. Então basta, quando encontrar o aluno, clicar em vincular. Clicando em vincular, vocês vão poder colocar a data de vinculação dele. Lembrem-se, as turmas de AE podem ter começado antes do dia que vocês estão alocando os alunos na turma. Então vocês vão poder mudar a data para aquele dia que eles entraram na turma. Então digamos que ao invés de ser hoje, dia 20, o aluno iniciou naquela turma dia 10/3. Então vocês vão só selecionar os dias de atendimento também, para informar o professor e, consequentemente, o aluno só aparecer na frequência daquela turma nos dias que vocês selecionaram. Lembrem-se, estudantes do AE podem ser atendidos até 2 vezes. E aí vocês, claro, vão selecionar os dias em que eles estão participando desse atendimento. Então, digamos que Gabriel, nessa turma, ele é atendido na segunda e na quarta. Basta clicar segunda e quarta e clicar em confirmar vínculo. Fazendo isso, o aluno já vai estar sendo alocado a essa turma. Lembrando, esse aluno ele não conta como 2 matrículas, ele simplesmente está sendo alocado, vinculado a uma turma de AE, tá? E, consequentemente, vocês podem, no botão de ver estudantes, visualizar aquela listinha de estudantes da turma do AE. Então, basta ir alocando estudante a estudante, que vocês vão, então, visualizar todas essas informações. Caso você clique nesse card do estudante, será aberta aquela telinha que vocês já conhecem dos detalhes do estudante para fazer alguma alteração caso necessário, tá? Da mesma forma, vocês vão ver performance e o histórico de movimentações do estudante. Se vocês, por exemplo, desejarem remover ou desvincular o estudante da turma, basta clicar no botãozinho aqui de remover, que o sistema irá solicitar a data de remoção do aluno. Então digamos que você está removendo hoje, mas ele saiu da turma há 1 semana atrás. Basta colocar a data de saída do aluno e confirmar o desligamento. Fazendo isso, ele vai continuar aparecendo para o professor do AE naquele período que ele esteve na turma. Então, se ele entra a partir de hoje na turma,
o professor não vê ele em dias anteriores. E se ele sai hoje da turma, o professor vai ver ele até hoje e não vai mais ver durante o resto do ano. Então o sistema ele controla toda essa questão do período que o aluno esteve na turma, assim como é feito nas turmas regulares. Ainda adiante, nós temos a opção de editar turma, que é a mesma opçãozinha que temos nas turmas regulares. Em editar turma, vocês vão ver os dados gerais da turma, que podem também modificar nome, turno, se for o caso, e capacidade. Acredito que vocês não vão usar muito isso. Mas vamos ter aquelas mesmas opções de alocação de professores e de agenda. Então, em alocação de professores, vocês vão simplesmente pesquisar o nome do professor, como já fazem na turma regular, selecionam o professor, colocam a data de início do professor na turma, então muito cuidado com isso. Se a turma começou lá no comecinho do ano, vocês vão colocar a data certinho de quando começou a turma e alocar o professor. Alocando, o professor vai estar aparecendo da mesma forma das turmas regulares aqui embaixo, só que com o nomezinho de professor AEE, tá certo? E é extremamente importante que vocês, aqui em agenda, marquem quais os dias que o professor atende o aluno. Os alunos, no caso, né? E aí, muito cuidado. Se vocês marcam que o professor atende na segunda e na quarta, clicam em salvar a agenda, tá organizada a agenda do professor, vocês não podem vincular o aluno numa terça-feira, porque não vai ter professor lá. Então, prestem bem atenção nessas alocações para evitar o problema de o professor estar alocado numa segunda e numa terça e não visualizar os alunos nos atendimentos, porque vocês colocaram o dia errado em que o aluno está sendo atendido, tá bom? Em gerar documentos, da mesma forma das turmas regulares, a gente vai ter a listagem de estudantes, que vai gerar aquela listinha com os estudantes da turma, com o nome do professor, com o nome da disciplina, tudo certinho. Vamos ter ainda, voltando aqui para o sistema, o relatório de frequência, que vai ser da mesma forma dos relatórios de frequência que temos nas turmas regulares, ou do mês atual ou bimestral, basta selecionar o bimestre. Vamos ter também relatórios de AEE, e aqui ele vai trazer somente os relatórios preenchidos no mês corrente. E temos o caderno de atendimento, que a gente vai poder gerar como se fosse um boletim do estudante, mas ele é específico de turmas AEE. Ele vai trazer uma capinha com os dados dos atendimentos do estudante. E tudo isso aqui também será visualizado pelo professor, tá? Então, o que vocês, secretários e gestores, vão fazer agora é justamente criar essas turmas, alocar o professor com sua agenda correta e vincular os estudantes que têm NEE. Lembrando, se um estudante de outra escola ou da sua precisa ser vinculado à sala de AEE, obrigatoriamente na matrícula dele tem que estar marcado aluno especial. Se não tiver marcado, vocês não vão conseguir vincular o estudante, tá certo? Então a gente fica por aqui e conta com a cooperação de vocês.